Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui na nossa live pela Nutreduca. Hoje nós vamos falar sobre a importância da microbiota intestinal. E aí, pessoal, estou esperando as meninas entrarem, a Patrícia Mendes e a Priscila. Olha aí, já tem gente aqui nos acenando, entrando aqui. Oi, Priscila! Boa noite. Estou vendo um monte de aluna nossa aqui. Como vai, Patrícia? Oi, boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Estou vendo um Ótimo. monte de Tudo aluna bom. chegando. Que legal. Que bom, Ó, pessoal. Rosângela aí, nossa aluna. Tem muita gente Aline. entrando, Suelen, Bom, Celso, Aline, Jaqueline, tem muita gente. Hoje o nosso assunto é sobre microbiota intestinal, né? A primeira, a Priscila vai falar, né, sobre essa parte, depois eu vou falar sobre a microbiota no envelhecimento, e a parte vai finalizar aí sobre a alimentação e a suplementação, né, Paty? A gente tem que é também. isso aí. Então, E vamos aí, esperar o pessoal entrar aqui para dar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá boa a conexão? sim. Sim, sim, estou te ouvindo. E a gente Então. vale a pena lembrar também, meninas, que a F1 também está aqui fazendo parceria com a gente e a gente também vai falar da suplementação deles, né? Como que isso pode ajudar na microbiota intestinal, principalmente para as pessoas que têm aí um intestino, né? Um pouco mais lento, né? Ou acelerado demais, quando tá lá com diarreias, não é verdade, meninas? Então, na verdade, a EFION é um sistema de tratamento. Ela apoia a ciência, a pesquisa e apoiou o curso de nutrição comportamental, porque, na verdade, a EFION ela tem essa motivação de levar educação, de levar pesquisa, de levar conhecimento para a população. Não só a criação do nutracêutico, porque, na verdade, a EFION ela criou, né, ela descobriu esse sistema de tratamento e ela vem divulgando também conhecimento e buscando, divulgando pesquisa e conhecimento científico. Então, é algo assim um pouco diferente do aquilo que a gente está acostumado, né? É um sistema de tratamento. E Exatamente. Não é um prebiótico ou um probiótico simples, ele é um sistema de tratamento, exatamente. inclusive, a forma, né, a formulação com que ela é definida, ela também difere dos outros, porque a proporção com que os seus elementos são colocados também está relacionada à eficácia do suplemento. Então, por que a FION se interessou pela nutrição comportamental? Na verdade, a FION entende que toda a parte emocional está ligada ao intestino. É isso que a gente vai estudar um pouco aqui, junto com as nossas queridas alunas nutricionistas. E que mais? Também a empresa entende que o nutricionista, tanto quanto o médico, ele pode tratar de patologias relacionadas ao metabolismo, ao trato gastrointestinal e a questão da saúde mental, da saúde emocional. Então, as nossas nutricionistas aqui, elas estão aprendendo uma nova forma de trabalhar através da ciência, porque a ciência, eu gosto de firmar bem, é a ciência da nutrição comportamental, né? Junto com a ideologia, a filosofia da EFION, que é justamente tratar do intestino, mas de uma forma curativa, não paliativa. Bom, vamos falar hoje a respeito da microbiota intestinal. A microbiota intestinal, gente, é um ecossistema. É tão apaixonante falar disso, por quê? É como se a nossa parede intestinal fosse uma população enorme de pessoas. Veja bem, nessa população, nós temos bactérias, tá? Que convivem, que deveriam conviver em
é harmonia, tá? Então, assim, elas são bactérias que, na verdade, elas começaram a colonizar o nosso organismo após o nosso nascimento. Vocês sabiam disso? Que antes, até o bebezinho sair da barriga da mãe, ele era estéril. Assim que ele nasce, ele começa a ser o quê? Colonizado por estas bactérias, tá? Ao longo da vida, essa colonização ela vai se modificando e vai trazendo todo esse ecossistema, esse jardim intestinal que eu chamo, né? O que é um ecossistema? Seria essa microbioma, esse jardim dentro do nosso intestino. E aonde essas bactérias elas deveriam viver em equilíbrio, tá? O que acontece? São bactérias patogênicas que a gente tem, bactérias comensais também que estão dentro do nosso organismo, tá? E bactérias simbiontes. São essas bactérias que têm essas características e que elas lutam lá para viver dentro do nosso microbioma, tá? Então, o que acontece? Já no século V a.C., o que Hipócrates falou? Né? Que o nosso intestino, tudo que a gente comia, influenciaria o quê? O nosso cérebro, tá? Há 2.500 atrás, o pai da medicina já teve essa ideia, já teve essa moção que a gente fala, tá? Então, como se... O que acontece? As nossas células, tá? Elas estão como se todas... Quando acontece uma inflamação, que seria a inflamação crônica, tá? Dentro do nosso organismo, as nossas células, elas se separariam um pouco, tá? Tô falando isso do ponto de vista microscópico. Nessa pequena separação que ocorre, bactérias caem na corrente sanguínea. Aí começam a vir algumas doenças. Quais são as doenças causadas por essa desordem? Seriam as doenças autoimunes, as doenças do metabolismo, as doenças relacionadas às alergias também, a síndrome do intestino irritável, as unhas também fracas, às vezes, por conta dessa alteração na absorção de nutrientes. E tem outra questão, isso nós vamos falar em outras lives, nós vamos nos aprofundar mais também, tá? A respeito disso. Mas aqui, o que eu quero colocar é o seguinte, o nosso intestino, ele é como se fosse uma filial do nosso cérebro. Na parede intestinal, nós temos milhões, né, trilhões de neurônios que eles têm uma conexão com o nosso cérebro através do nervo vago. E nesses neurônios intestinais, assim como a gente pode chamar, eles produzem neurotransmissores, né? Que estão relacionados diretamente com a produção de serotonina, com a produção do e de questões metabólicas, né? Todo o nosso sistema metabólico também está relacionado com essa produção desses neurotransmissores. Então, eu até li uma coisa que eu achei muito interessante, com 95% da nossa serotonina seria produzida no intestino. Seria metabolizada, acredito que seja a palavra mais correta, né? Então, o nosso intestino, quando ele está em equilíbrio, quando ele está sendo cuidado, traria uma qualidade de vida muito melhor para o indivíduo. Porque haveria um equilíbrio entre essas bactérias. Essas bactérias estando em um ecossistema saudável, elas trariam o quê? Saúde. E nós vivemos numa sociedade onde a inflamação crônica é uma constante. E a inflamação crônica é a pior de todas. Por quê? Ela, ao mesmo tempo que ela agride, ela repara e fica como se fosse um ciclo pequenininho, um ciclo devagarinho ao longo da vida. Isso vai minando as nossas energias, né? Tanto do ponto de vista metabólico, quanto do ponto de vista emocional também. Então, a alimentação moderna, ela acaba contribuindo muito para isso. Por quê? Porque ela é altamente inflamatória. Então, e os antibióticos também, o estresse crônico, a falta... Ô, Pri,
Deixa a gente falar, senão você falar tudo, não sobra nada pra acabo gente. empolgando. Então, assim, deixa eu finalizar aqui só a minha parte. Que eu quis mostrar, o que eu quis trazer aqui para vocês é que dentro do nosso intestino existe um país, né? E esse país, ele precisaria funcionar como uma orquestra, tá? Uma orquestra onde todos os instrumentos tivessem sintonizados em sincronia para que a música fosse perfeita, para que o som fosse perfeito. Essa orquestra tentando bem, o maestro sabendo conduzir bem essa orquestra, o que aconteceria? Seria a nossa saúde, né? Seria essa conexão eixo intestino-cérebro fluísse de uma maneira harmônica, que a gente chama, né? Então, essa orquestra estando bem regida por uma microbiota saudável, resultaria em quê? Em saúde. E como falou nosso grande mestre, né, Hipócrates, já imagina, ele intuiu, ele através do empirismo, ele imaginou isso, ele não tinha nada do que a gente tem hoje em dia. E, no entanto, ele supôs essa questão também que a nossa saúde começava pelo intestino. Então, assim, a mensagem da aula que eu quero deixar para as minhas alunas, porque eu gosto muito de filosofia também, eu gosto muito da gente entender um pouco o contexto histórico, é que a partir do conhecimento, tá? Da conexão eixo cérebro-intestino, nós podemos tratar o nosso paciente de uma forma muito mais integrada. Tem pesquisas sendo feitas nessa área de forma assim muito sérias já, com muitos resultados. Isso vem ser um divisor de águas na carreira do nutricionista. Por quê? Porque a partir desse material, deste conteúdo, tanto que no último módulo aqui do curso, nós vamos ter um módulo só sobre modulação intestinal, microbiota, toda essa parte muito mais aprofundada do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista biológico. Eu adoro biologia também, vou falar bastante. Aqui foi só para dar um gostinho para vocês. Agradeço muito, né? Estou muito feliz de ver minhas alunas aqui. Agradeço muito a FEON também de acreditar que através do ensino, da ciência e da pesquisa, nós podemos transformar as pessoas. Essa que é a maior, o que eu acho mais bonito na FEON é essa motivação, de ver que através do ensino e da pesquisa, nós podemos cuidar da saúde também, porque estudar também é terapêutico. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Vamos lá, Maíra, agora é com você. Então, como a Pri estava falando, gente, o nosso intestino ele vai amadurecendo e os estresses, né, da vida, né, também das células, né, elas vão ficando mais velhinhas, elas vão ficando mais estressadas, né. Isso vai fazendo com que diminua a absorção, né, dos alimentos, né, então dos minerais, das vitaminas, diminui o metabolismo também. Então, toda essa parte faz com que as pessoas, os idosos tenham todas essas doenças que a Pri falou, e eu vou acrescentar alguns a mais, assim, como a diabetes pode ser causada também por uma falta, né, da microbiota intestinal funcionar direitinho, o câncer, né, a obesidade, a asma, né, que não foi dito, a hipertensão. Então, todas essas doenças, gente, são essas doenças crônicas, elas podem sim ser acarretadas pela falta, né, pelo desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que se nós cuidarmos da nossa microbiota intestinal desde cedo, como a Pri falou, que desde quando está lá, saiu da barriga, e ele for cuidado desde pequenininho, né, não utilizando alimentação muito industrializada, essa parte, a parte que vai falar, eu nem vou entrar, porque senão a parte vai ficar comigo. Não é verdade, Paty? Então eu não vou falar assim, eu só vou dar uma introduçãozinha, que se a gente não cuidar da nossa alimentação, né, usar uns alimentos na mais essência dele, mais pura dele, né, mais natural possível, tirando da terra, né, como as pessoas mesmo dizem, a nossa microbiota ela nunca vai funcionar de uma maneira correta, né? Então, mas quem aqui nunca comeu nada industrializado que jogue uma pedra, né? Então, não tem como, ninguém vai ficar sem jogar uma pedra, porque não vai, todo mundo já comeu, até nós mesmos que somos da área da saúde, somos nutricionistas, né? E
na teoria, temos uma alimentação bem adequada, nós também fazemos um uso de alimentos industrializados, e isso vai prejudicando a nossa flora intestinal, vai dando consequências na nossa microbiota, e por isso que é necessário fazer a utilização, né, de suplementações adequadas, né? Mas eu queria também falar também, gente, que se você o envelhecimento está relacionado comprovadamente, né, em artigos científicos, e se não relacionado a essas doenças crônicas pela microbiota intestinal. É isso que eu quis passar aí. Eu vou deixar a parte da Paty falar sobre a alimentação, que é a parte mais importante aqui para as nutricionistas. E fique ligada, gente, porque quem trabalha aí com doenças, né, como até, inclusive lúpus, né, pessoas que têm artrite, fiquem ligados que se você melhora a microbiota, você consegue trazer aí uma bela de uma ajuda para as pessoas nessas inflamações pelo corpo, que cria pelo corpo, artrite, lúpus, toda essa inflamação é muito relacionada. Então, por isso que no envelhecimento, se nós trabalharmos muito a parte da alimentação, ajuda muito eles, tá bom? E a gente tem que informar, porque normalmente o velhinho não vão atrás da nutricionista, eles não estão relacionados a isso. E isso a gente tem que trazer e cada vez mais instigar os médicos também, que a alimentação é extremamente importante, não só dar os remédios, como a Priscila falou. O excesso de remédios danifica e isso vai prejudicar, ao invés de melhorar eles, vai prejudicar eles, tá bom? Agora é com você, Então, Paty, adoro alimentação. Meu Deus, chegou a minha hora. Já estava aqui coçando a minha língua, que eu adoro falar. Gente, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Mendes, nutricionista do Rio de Janeiro, nutricionista clínica comportamental. Nós estamos fazendo, nós três aqui, um curso de nutrição comportamental com um grupo de alunas bem grande. E nós vamos dar aqui uma série de lives sobre a importância da saúde intestinal. Então, tudo que envolve a saúde intestinal, nós vamos dividir em vários temas para vocês acompanharem, porque isso tudo reflete na parte emocional. Então, como a Maíra já falou, a Priscila já falou várias coisas, eu quero acrescentar alguns itens que eu separei para vocês que eu considero muito importante. Primeira coisa, quando a gente nasce, a gente tem uma diferenciação na formação da nossa microbiota intestinal a partir do momento que a criança tem uma alimentação, uma amamentação por mais tempo, ou quando ela já começa a alimentação por fórmulas, né, artificiais. Então, só nesse momento, a gente já tem uma diferenciação na formação da nossa microbiota, tá? Que, logicamente, quem é amamentado pelo peito, naturalmente, essa criança vai ter uma microbiota muito mais saudável pelo resto da sua vida, tá? Com um número muito maior de bactérias não patogênicas. E só que o que acontece? A nossa microbiota, ela não é igual sempre. Ela pode ser modificada ao longo da nossa vida por vários fatores que vão interferir. Então, a gente tem fatores, vamos dizer assim, crônicos e fatores que vão ser pontuais, tá? Então, o que a gente pode considerar desses fatores? Alimentação, que é um fator super importante, estilo de vida, estresse, medicamentos, idade. E isso tudo vai influenciar em como essa microbiota vai ser em cada momento da sua vida. Antigamente, ninguém dava muita importância, como dá atualmente, na saúde intestinal. Por quê? Porque é lá no nosso intestino que muitos hormônios que estão ligados ao nosso cérebro têm essa interligação que faz a diferença no bom humor, na depressão e na imunidade e em várias outras doenças, como as meninas já falaram. Então, o que acontece?
cada um tem uma microbiota diferente. Ninguém tem microbiota igual, tá? Nós temos bactérias patogênicas e bactérias boas, do bem, tá? E o que diferencia se você tem mais de uma ou mais de outra? Todos esses fatores que eu falei para vocês. Então, a gente tem uma influência da hereditariedade, a gente tem uma influência do ambiente em que a gente vive, das pessoas com quem a gente convive. Tudo isso reflete na nossa saúde intestinal. Mas o meu foco principal aqui é falar sobre a alimentação. Quais são os tipos de alimentos que mais prejudicam a flora intestinal? Então, a gente tem aqui alimentação pobre em fibras, tá? Poucas verduras, legumes, frutas, né? Alimentos integrais. E alimentos muito ricos em gordura, tá? Então, os alimentos ricos em gordura, esses alimentos industrializados, fazem muito mal na nossa microbiota intestinal, principalmente muito carboidrato simples, pão, doce, biscoitos, massas, que são sem ser integrais. Todos esses alimentos causam muita fermentação dentro do nosso intestino. E eles causam prejuízos com frequência. Então, pode ter fases na vida em que você consome mais gordura, você fica com uma microbiota pior naquele momento. De repente, você toma consciência que você tem que ter uma alimentação mais natural e você muda a sua alimentação, a sua microbiota pode mudar também. Então, o que isso significa? Que não é porque você come mal hoje, se você começar a comer amanhã, você pode sim recuperar essa microbiota, tá? Então, isso é importante para a gente, nutricionista, que fala para os pacientes por que eles têm que comer mais verdura, legumes e frutas, justamente pela importância da fibra. Essa fibra, quando ela cai dentro do nosso intestino, ela faz com que as bactérias boas, eles transformam essas fibras vamos dizer assim, em moléculas que alimentam essas bactérias boas. Então, elas aumentam o número de bactérias boas. E isso é extremamente benéfico para a nossa imunidade, para as doenças crônicas, para todos os problemas de doenças intestinais. Então, a gente sempre tem que aumentar o quê? Ter prebióticos e probióticos na nossa alimentação, tanto como prevenção, como também num tratamento terapêutico. E aí muitas pessoas vão perguntar o que é prebiótico, o que é probiótico, porque muita gente sabe, mas muita gente não sabe. O prebiótico são os probióticos, são aqueles alimentos que a gente tem bactérias vivas e que são benéficas. Então, eu vou dar aqui o exemplo: kefir, Yakult, leites fermentados, chucrute, picles. Então, esses alimentos, eles fazem com que eles caiam na nossa flora intestinal e eles promovem ali uma ação boa dentro do nosso intestino, para que as bactérias, vamos dizer assim, boas, cresçam cada vez mais. Os prebióticos, eles são substâncias que se encontram em determinados alimentos e que eles favorecem também essa produção maior das bactérias boas, que são, por exemplo, as beta-glucanas, que estão presentes na aveia, na cevada, né? Então, a gente tem alguns alimentos que são ricos e que favorecem esse funcionamento do intestino, tá? Então, tudo isso, para a gente resumir, o que é bom, tá? A gente ter, com frequência, alimentação rica em fibra, tá? E fibras ricas em beta-glucano, como a aveia, como a cevada. Isso favorece demais. Nós temos uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que são vegetarianas e as pessoas que são onívoras. Então, se a gente for fazer um exame em umas e outras, a gente vai ver que as vegetarianas, elas têm uma microbiota muito mais saudável do que aquelas que consomem pouco e são muito mais
carnívoras, né? Que elas comem muito mais proteína. E isso tudo, gente, é muito bacana, porque quando a gente estuda isso, a gente começa a entender por que que as pessoas estão ficando doentes cada vez mais. Por que está aumentando o número de câncer, pessoas diabéticas, pessoas obesas. Por quê? A fibra, ela dá saciedade. Quando a gente consome a fibra, o que eu fiz até um esqueminha aqui, que quando a gente come a fibra, a gente produz moléculas que fazem com que essas bactérias se alimentem dessas fibras e elas ficam cada vez mais saudáveis, elas liberam hormônios que estão ligados ao cérebro, avisando ao cérebro que a pessoa já está saciada. Então, por que que muita gente come chia, né, aveia, muitas vezes se sente saciada? Por causa das fibras. E isso interfere também no emagrecimento. Então, ajuda no processo de emagrecimento, no tratamento da obesidade. E isso tudo vai repercutir na saúde intestinal daqueles pacientes que estão consumindo a fibra, tá? Logicamente que a gente tem o fator da água, né, o exercício, tudo isso a gente precisa associar também para o bom funcionamento do intestino. E, obviamente, diminuir estresse, diminuir, vamos dizer assim, maus hábitos, né, alimentares. Não quer dizer que você não possa comer uma pizza, que você não possa comer um chocolate, não é isso. A gente não está colocando aqui nunca mais nada disso. Mas você procurar, na maior parte do seu tempo, procurar comer comidas mais saudáveis. Isso vai fazer com que você viva muito mais tempo, então vai influenciar na sua longevidade, vai influenciar na sua saúde, na qualidade de vida e no seu bem-estar, tá? Então, nós temos que concluir que a alimentação natural, ela é extremamente benéfica, não só para a saúde corporal, como para a nossa saúde mental e do intestino. Gostaram, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui para gente. Coloca aqui o comentário se vocês têm um intestino que funciona bem, como é o intestino, se vocês evacuam todo dia. Uma coisa importante é vocês observarem quando vocês evacuarem como são as fezes de vocês, a coloração, o formato, se é bolinha, se é mole, se é marrom escuro, se é preto, se é amarelo. Isso tudo vocês têm que avaliar, porque tem diferença. E aí vocês podem dar essas informações tanto para o médico como para a nutricionista e poder, dessa forma, trabalhar e salvar aquilo que de repente está ruim. Muitos pacientes chegam no consultório com problema de síndrome do colo irritável. Quem aqui, que aqui tem muitas nutricionistas, já não recebeu pacientes com síndrome do colo irritável? Muitos, garanto que muita gente aqui recebe, muita gente. E a gente tem uns alimentos que a gente chama de food maps, né? Que isso a gente vai falar numa outra live, porque é um assunto muito grande. Então, tem uns alimentos também chamados food maps, que também são extremamente prejudiciais para quem tem síndrome do colo irritável e para dar essa fermentação que não é saudável para o nosso intestino. Mas isso vai ficar para uma próxima live. E como que a gente pode utilizar, o que a gente pode indicar de suplementação? Então, a gente tem a empresa Effion, que é uma empresa que ela lançou no mercado um prebiótico extremamente potente e que ajuda tanto a melhorar a qualidade do sono, diminuir o colesterol, melhorar o funcionamento do intestino, e muito mais, gente. E tem uma composição maravilhosa que você consumindo de 2 a 3 meses, vocês vão sentir uma mudança muito grande no funcionamento do organismo de vocês e nessa microbiota. Então, quem tem muito problema intestinal ou quem tem pacientes que apresentam frequência com diarreia, prisão de ventre, essa com muitos gases, barriga estufada, vale a pena conhecer esse produto. Vocês podem entrar aí no Google, pesquisar sobre ele, que vocês vão ver os benefícios que esse suplemento oferece para vocês aí e para os seus pacientes,
tá? Então vale a pena conhecer e começar a utilizar. É, você tá sem Não som. estou te ouvindo, Deixa eu só Priscila. colocar uma coisa. Olha, eu tô com 5 pacientes minhas fazendo Oi, tá me ouvindo agora? Tá Sim, muito. Tá ouvindo? Oi, vocês estão? Não. tá cortando. Tá cortando. Ih, será que tá ruim a minha conexão? Peraí. Vocês estão ouvindo? Sim, Não? sim. Estamos ouvindo, Priscila, Tá pode ouvindo falar. agora? Não? Eu vou mudar de lugar aqui. Tá cortando? Estou mudando aqui de lugar. Vê se tá melhor agora. Tudo. Em todas houveram melhora. De artrite, questão do sono também, de pessoas e da menopausa. Foi assim, logo no primeiro mês, que nem é né, a prescrição que logo no primeiro mês começa, eu já tive essa melhora. Então, que realmente algo tem diferente aí. Eu tenho notado, eu trabalho com a clínica já faz bastante tempo, e com essa suplementação eu tenho conseguido isso mesmo. É bem curioso, é bem eficiente mesmo. É isso aí. E quando a pessoa já está com um trato digestivo muito complicado, necessita de uma suplementação, né, gente? Ela não é só a alimentação que vai fazer o efeito, né? Você precisa de uma suplementação para ter uma eficácia, né? Porque foram quantos anos ali destruindo? Agora você precisa de um tempo também para fazer a recuperação, que isso é extremamente importante, principalmente para as pessoas que já de mais idade, né? Tá bom? Exatamente. E outra coisa. Olha, tem uma doutora Fabiana falando que na fisioterapia pode ter sucesso nas dores e doenças crônicas. Com certeza. Com certeza. As artrite, artrose, pessoas que têm lúpus, né? Que tem toda essa parte aí danificada, né? Então, com certeza. Porque como isso influencia nas nossas emoções, a partir do momento que você equilibra o seu organismo, você equilibra o seu emocional, as dores também diminuem, porque muitas dores estão ligadas aí ao estado emocional. Não, Então, trabalhando essa microbiota, fazendo com que ela seja mais rica em bactérias saudáveis, com certeza você vai melhorar a fibromialgia, vai melhorar as dores em geral no organismo, com certeza. Deixa eu contar uma novidade aqui para nossas alunas. No módulo da EFEON, nós vamos ter uma aula sobre epigenética. Olha só, que eu estou preparando aqui com muito zelo. Então, fiquem atentas, vão acompanhando, que esse período aqui vai ser uma imersão, vai ser um momento de muito, muito conteúdo de qualidade científico, e vamos colocar essa aula de epigenética também, que tem tudo a ver com essa situação aqui que a gente tá vivenciando. Com certeza. Quero agradecer a todos aqui que estiveram aqui com a gente, né? Quem gostou, depois aqui a gente vai salvar essa live. Faça o comentário de vocês aqui embaixo, se vocês gostaram. Mande aí para suas amigas que gostam desse assunto, para elas assistirem, porque vai ficar aqui gravado, tá? E uma boa noite, um bom descanso e até a próxima segunda. Segunda às 8h30 vamos ter uma nova live com um novo tema ligado à microbiota, tá bom, gente? Até a próxima! Até. Doutora Fabiana, você quer fazer parte do curso, é isso? Ou você quer um atendimento? Manda aí, porque se você quiser ainda fazer parte do curso, chama aí a Nutreduca que a gente conversa com você, tá bom? Um grande beijo a todos, a todas aí. Que tenha uma semana iluminada. E qualquer coisa, ó, corre atrás da gente. Manda mensagem no direct que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Uma excelente noite. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.